Fala galera, eu sou a Vicky Costa. E eu sou a Rafa Bizarro e nós somos o Dona Podcast. Bom, pessoal, primeiramente queremos agradecer muito vocês pela repercussão do nosso primeiro episódio com a Carol Vence. Quem não assistiu ainda, tá disponível aqui no nosso canal. Aproveita e se inscreve, que nós estamos de olho em vocês. O podcast com a Carol tá incrível, tá? É uma verdadeira aula de empreendedorismo, então não deixem de assistir. Falando em estamos de olho, o episódio da Carol tem muito mais views que inscritos. Então, se tu tá nos assistindo aí, já clica em inscrever-se, já curte, já começa a seguir todo mundo, porque estamos de olho. E baseado nisso, a gente preparou uma surpresa muito legal pra vocês. Nós teremos, a partir do mês de abril, a dona do mês. Então vai ser aí um presentaço pra aquela dona que mais engajar com a gente, né, Rafa? É isso aí, tem que curtir, comentar, seguir nossos patrocinadores que vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Engajar muito, 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 porque a gente vai fazer uma surpresa pra essa dona do mês, que ela vai ter o logo dela, a marca dela divulgada aqui no nosso podcast. Tem que merecer, hein? Dá teu nome, amada, porque assim, a gente vai estar de olho em você. E assim, aproveitando que falamos dos patrocinadores, a gente vai começar já apresentando. A gente tem muita dona aqui que faz acontecer, então já queríamos agradecer, essa galera que tá nos apoiando e pedir pra vocês aquela moral. Todos os arrobas, eles estão na descrição do vídeo, então já começa a seguir essa galera. E eu vou apresentar pra vocês uma das nossas primeiras patrocinadoras, que é a Kim. Ela é fisioterapeuta, especialista em liberação miofacial no método Sniper, que é um método que ele alivia a tensão, ele previne lesões e ela consegue investigar lá na queixa da dor. Então é um método super importante, principalmente para as donas, que tem uma coisa que a gente é tenso. A Kim, ela atende lá na Avenida Lavras, no bairro Petrópolis, e ela está disponibilizando 10% de desconto para todo mundo que está nos assistindo. Então aproveita, mulher, entra em contato com a Kim e marca aí o teu horário com ela. Então bora lá, que hoje temos uma dona muito especial, gente. Essa mulher, ela dispensa apresentações. Vocês não estão entendendo, né, Vicky? Quando a gente colocou apenas dois emojis nos nossos stories, foi unanimidade. Todo mundo acertou quem era essa mulher. Então vocês já sabem, É ninguém mais, ninguém menos que Hila Hussein, a fada da beleza, a Jana mais cobiçada desse Brasil. Os melhores produtos cosméticos que nós já ganhamos os nossos aqui. Estamos felicíssimas com isso. Então, Ri, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Estamos muito felizes. Oi, gurias. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, quero dar parabéns para vocês pelo podcast. Maravilhoso. Já ouvi falar muito bem, inclusive. Muita repercussão boa na internet. Vocês merecem, vocês são maravilhosas. E quero muito agradecer esse convite. Estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aí nós estamos muito chiques, pessoal. Esse é o primeiro podcast que a Rita está participando. Pioneiras na vida dessa mulher. Estamos com moral. E muito obrigada mesmo. A gente amou, que tu foi super acessível. Quando a gente pensou no podcast, o primeiro nome que a gente pensou, não, a gente precisa dessa mulher lá. E tu foi super acessível, Faz acessível. Imagina. E assim, o segredo do sucesso é a humildade, gente? Assim, a gente até no início, quando a gente pensou em te chamar, a gente até será que ela vai? Porque deve, receber 1 milhão de directs por dia, E a gente pensava, será que a gente vai ver a mensagem e vai nos responder, E nossa, a gente ficou felizíssima, assim, a Rafa mandou Adorei, maravilhosa. Imagina, eu sou super, super, super tranquila com convites. Sempre aceito, a maioria, quando me identifico, com o convite super aceito. Então, eu que agradeço vocês pelo convite, com certeza. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho, de como tudo começou na vida dessa mulher. A gente sabe que tu começou pela make, Depois veio a biomedicina. Conta um pouquinho pra gente do teu início. Tá, primeiro eu vou me apresentar, para quem não me conhece, Meu nome é Hila Hussein, eu sou biomédica, sou especialista em estética, tenho 27 anos. E hoje estou à frente da clínica e também em frente à marca, ambas levam meu nome, E o início foi bem difícil, Eu sou do interior, então eu sou de Que cidade? Sananduva. É uma cidade que tem, uns 15, 20 mil habitantes. É no interior. É perto do que, assim, mais... Bem próximo de Passo Fundo, conhecem? É longe, sim, não tem voo, não tem nada de carro, Então, a gente vai até agora na Páscoa e é 8 horas de carro até lá. E tu indo, tocar
devagarinho, assim, Sim. não é devagarinho, Sem não parar. é? Exato. No pinga-pinga, lá no Nada. Nossa, de ônibus é bem longe. Inclusive. E é uma cidade do interior, né? Uma cidade pequena. E quando eu saí de casa, no primeiro momento eu fui morar na Argentina, né? Então eu morei na Argentina durante 2 anos e fiz medicina 2 anos lá. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu tinha 16, 17 anos, não sei, tinha terminado o ensino médio. Foi pra estudar, no Fui pra caso. estudar. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria fazer, né? Eu tinha uma super amiga minha, a Gabi, hoje ela se formou, não lá, ela se formou no Brasil. E ela tava indo pra lá fazer medicina, ela falou, amiga, vamos. E eu, com 17 anos, querendo sair de casa, Partiu, né? Nada, gente. Tipo isso, eu trabalhava no banco, né? Eu era estagiária do banco, comecei a trabalhar muito cedo, né? E falei, vou ir. Falei pra minha mãe, olha, eu vou embora. E aí minha mãe falou, vai, né? Quer estudar, vai. E aí fui, fiquei 2 anos na Argentina. Mas não gostei de lá. A faculdade também não era o que eu esperava. Aí voltei pro Brasil e comecei a estudar aqui. Antes de eu me formar, né, como biomédica, eu fazia fisioterapia, né? Então eu fiz durante... Andou por tudo, hein? Sim, eu sempre digo, a gente nunca pode ter medo de mudar, né? Eu digo, se eu não tivesse tomado as escolhas que eu tomei de mudança, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje. Talvez não feliz, né? Também. Exato. Foram as mudanças, o medo de não mudar que me fez estar onde eu estou, e é o que eu digo para as pessoas, assim, que direto me perguntam, tô pensando... Digo, gente, não tem. Eu cheguei onde eu cheguei em função das mudanças e da coragem que eu tive de mudar. E Exato. seguir o caminho que teu coração queria. Exatamente. E aí comecei a fazer fisioterapia, enfim, mas via que aquilo não era tanto assim pra mim, mas segui fazendo e aí a maquiagem entrou na minha vida, né? Como eu só fazia faculdade, quando eu comecei a faculdade eu passei em primeiro lugar no vestibular, então eu tinha bolsa... Já tinha passado em medicina, tá querendo? Né? Eu tinha bolsa mérito 100%, então eu não pagava pela faculdade, eu só estudava. E eu queria uma renda, né? Porque, tipo, eu vivia da minha Agora mãe, era né? grátis, a faculdade tinha outros custos. Exato. Vivia da minha mãe, tinha, né? Morava, enfim, num aluguel, num apartamento, enfim. E minha família não é uma família rica, nem uma família, né? É uma família média, classe média, Sim, assim, né? Depois, conforme for falando, eu vou contando um pouquinho mais pra vocês sobre. Mas... então, eu queria começar a trabalhar para ter uma renda, né? E aí, eu sempre fui a amiga que maquiava as outras, sabe? Quando tu vai sair, sempre tem aquela amiga que, não. Que sabe onde é mais jeito. Isso. Faz meu olho, por favor. Isso. Que forma aquela fila e tu é sempre a última a se arrumar, né? Era eu, no caso. E aí, eu disse, bom, talvez isso, né, possa ser algo. E aí, comecei a fazer alguns cursos. Comecei primeiro vídeo no YouTube. Isso foi, gente, 2016. E tu já tava ensinando vender? Não, já tava aqui fazendo faculdade. Ah, tá. Tu veio depois da Argentina, tu veio pra Porto Alegre Isso fazer aí, faculdade. vim pra Porto Alegre, aí fiz meio ano de cursinho. Quando eu fiz esse meio ano de cursinho, minha mãe ficou doente, minha mãe teve câncer, né? E aí, quando ela ficou doente, eu vi que eu não poderia, tipo, seguir fazendo cursinho. Eu precisaria entrar numa faculdade pra ela se sentir segura, né? Como ela já Aquela tava... preocupação se tu já tinha um rumo, né? Exatamente, era Básico isso que da eu mãe. sentia. Sentia total isso, eu falei, bom, eu preciso tomar um rumo, que aí foi quando eu entrei na fisioterapia, né? Que eu passei, enfim, e acabei conseguindo a bolsa e, tipo, meio que aliviei ela desse peso, né? E aí eu já estava aqui em Canoas, na verdade, fazendo a Ubra, né? E aí estudava lá e morava lá, e aí foi quando eu comecei a gostar mais dessa parte da maquiagem, fazer cursos. Só que 2016 era, né, morto o Instagram, tipo, não é como é hoje, né? Então, Você já tinha Instagram. né? Eu fui ver esses tempos, meu primeiro tutorial foi em 2017, e foi bizarro, assim, o tutorial, sabe? Acho que ainda era muito forte o Facebook nessa época também, né? Exato, muito forte e não tinha os recursos que tem hoje, assim, sabe? Não tem nada a ver como é hoje. Então eu comecei a me maquiar e a postar. Então eu sempre enxergo que nunca tive vergonha também, né? Que é o que as pessoas têm muito. Nunca tive, assim, as pessoas me julgavam muito, né? Pelo fato de... eu já estava morando com o Lucas, que é meu marido, né? A gente não tinha as condições que a gente tem hoje longe disso, né? E aí as pessoas ficavam, olha, mas por que está maquiando? Se você já faz fisioterapia? Tipo assim,
julgando, sabe? Eu quero, a vida é minha. Né? Exato. E aí, mesmo assim, eu segui. Eu acho também aí que nasce uma empreendedora, né? Porque a gente não se conforma. Tipo assim, tá, eu tô estudando, sim, tô estudando. Não precisava, né? Não preciso, mas eu quero fazer porque, né, é uma possibilidade, eu vejo no mercado, eu vou. Exato. O pensamento de querer mais, Uhum. né? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas têm se acomodado muito fácil, né? Têm se acomodado com as suas atitudes, com o que fazem, né? Tipo, eu trabalho nisso, essa é a minha realidade, eu vou ficar nisso. Não, a gente pode mudar a nossa realidade, Tem né? muito aquela coisa do eu não consigo, né? Aquele pensamento ali enraizado, né? Exato. Eu vejo às vezes tu abre as caixinhas ali e a pessoa, ai, como é que tu consegue isso? Porque eu não consigo. Tipo, Exato. cara, não foi da noite pro dia, né? Aí Mas já toda- começa o erro na mentalidade. É. Né? Tipo, eu não consigo. Não tem. Não vai conseguir nunca, né? É. Pensando assim. Então eu enxergo muito isso, assim, que as pessoas elas não têm a atitude de sair de onde elas estão, né? Elas acham que aquele lugar que elas estão é o lugar delas. Só que, ok, pode ser que seja, mas você pode mais, Sim. né? Que foi isso que eu pensei quando eu tava na faculdade. Eu disse, bom, eu posso mais, eu tenho tempo, inclusive, Sim. para mais, né? Então, por que não? Por que não explorar uma coisa que talvez possa ser muito bom para mim? Que foi o que eu comecei a enxergar. E aí, comecei a me maquiar. E aí, a gente morava num apartamento que ele tinha 50 metros quadrados, era bem pequenininho. Tinha 2 quartos. E um dos quartos, eu comprei uma penteadeira. Eu lembro que minha mãe tinha me dado ainda uma penteadeira. E comecei a atender minhas amigas naquele quarto. Uhum. E comecei. Gosto às vezes, né? Vocês Aham. pintando o quarto. Aquele foi o legal. segundo já. Aquele Ele já foi... tava o upgrade. Minha filha, eu já tava no meu estúdiozinho em casa. Escolhendo a cor da minha parede. Nossa, aquilo ali foi um upgrade já. Então, comecei atendendo em casa, minhas amigas, e uma ia falando pra outra. E eu falei, cara, não tem como assim. Eu sou do interior, não conheço muita gente, né? Então, eu preciso que mais gente me veja. Saí bater de salão em salão, porta em porta, pra falar, né? Mostrar Mais meu uma vez a trabalho. coragem, né? Sim, coragem, total, assim. Deixei a vergonha totalmente de lado e fui, né? E aí um salão na Zona Sul me aceitou, mesmo sem eu ter experiência, nada. E aí eu comecei a maquiar lá. E aí eles não tinham clientes. Aí o que eu fazia? Eu fazia a faculdade de manhã, de tarde eu ia pro salão e ficava o dia inteiro lá no salão sem cliente, maquiando todas as pessoas do salão pra verem a minha maquiagem. Que legal. E aí eu fazia isso todos os dias, tipo, até quando eu tinha prova, eu levava os meus livros e eu estudava lá dentro do salão, porque eu precisava que me vissem lá dentro. Sim. Porque às vezes a pessoa não quer maquiar, mas tá ali disponível, né? Fez o cabelo, já engata Eu ali no dava make, muito, né? dizia assim, você tem um evento hoje? Tu não quer fazer uma express? Não quero. Eu dizia, não, então deixa, eu vou te dar uma amostra grátis. E aí eu já tava sem fazer nada lá, eu precisava E as né, o meu trabalho. já tirava foto, já tinha material, né? Exato, e daí ela gostava, depois ela voltava. Então, eu sempre digo que as pessoas me perguntam como tu conseguiu, como chegou onde tu chegou. Gente, eu demorei uns 2 anos para conseguir ter as primeiras clientes, né? As pessoas esquecem que a gente planta muito para depois começar a colher, né? Não, é aquela frase bem clichê mesmo, né? Mas você só vai colher se você plantar. Não tem outra alternativa. Mas não tem outra alternativa. Direto me perguntam, como você chegou onde chegou? Gente, são 6 anos, quase 7 anos que eu tô... Sim, a pessoa leva em consideração ali o teu momento quando tu te formou lá em biomedicina, que imagina, foi quantos anos depois, né? Exato. Toda uma trajetória. Então, a galera acaba esquecendo de plantar e já quer colher rapidamente. Então, eu acho que tem um caminho até chegar. E aí, na maquiagem, fui indo, eu chamava muita modelo free, né? Postava lá no Instagram, tinha, sei lá, 1.000 e poucos seguidores. Uma surgia, outra surgia, maquiava, postava foto. E aí, com isso, comecei a ter mais clientes, começaram a me notar. E aí, que eu fui abrir esse outro aí, que era o dentro do meu apartamento. Aí, pintei bonitinha a parede. E, fora disso, era muito tutorial, né, gurias? Tipo assim, ensinava até como pintava a boca. Fazia tudo. E não tinha nada. E já no Facebook ou já era? Já era no YouTube, né? Instagram, já era Instagram. Já era Instagram. Não, YouTube legal. não. YouTube eu tentei, eu até tenho um canal lá, mas eu não segui porque demandava muito trabalho, né? muita edição. E aí postava ali nos stories, às vezes as minhas fotos não tinham uma curtida, não tinham um comentário e pau, seguindo, sabe? Uma hora vai. Eu sempre acreditei muito em mim, né? Por mais que as outras pessoas não acreditassem, eu sempre acreditei muito, assim. Tanto que na faculdade, meus professores da fisioterapia, os professores debochavam. Do tipo assim, olha lá, ontem gravou um vídeo fazendo sobrancelha, né? Eu disse, sim, gravei. Então,
Hoje, aqueles meus professores me mandam textos, Ah. né? Me Não elogiando e tal. Eu digo, meu amor, eu lembro quando você falou do meu tutorial de Quer fazer sobrancelha. sobrancelha aqui, querido? Né? Tipo assim, então o mundo ele não gira, É. ele volta, né? Tipo, literalmente isso. E também eu acho que nessa época a gente não tinha muita referência de maquiadoras de sucesso como tem hoje, né? Exato. Provavelmente hoje, numa faculdade, se a pessoa é uma maquiadora, a pessoa já, que legal, que maquiadora. Exato. Naquele momento, sei lá, a pessoa achava que, sei lá, tá só ali pintando a cara, né? Isso. Imagina um fisioterapeuta, olhava a maquiadora e pensava, tá ali, ó, de brincadeirinha, né? Se pintando. Não, e direto diziam, ué, por que você não tá fazendo estética, tá fazendo fisioterapia? Eu olha, porque eu gosto, né? Eu quero conciliar as coisas. E aí isso que começou a me dar um estalo. As pessoas me perguntam, por que tu não faz estética? Eu, gente, talvez faça sentido isso que eles estão falando. E aí foi quando eu comecei a pensar em ir para outra área. Só que o medo, porque eu tinha bolsa 100%. Se eu Tem abrir, que começar a pagar, né? Vou abrir mão da bolsa, o que eu faço, né? Eu não tinha condições de pagar. Lucas, na época, também não. Ele não era CLT, não tinha empresa dele. Era CLT, não tinha empresa dele. Então, a gente era bem limitado, assim. Nossa vida era bem limitada, né? Tanto a minha quanto a dele. E aí, eu comecei a dar cursos, né? No meu apartamento. Comecei a dar cursos profissionais. E aí, exato. Primeiro, comecei com automaquiagem. E depois comecei a dar cursos profissionais. E eu postava muito, gente. Muito. Tipo assim, a aluna pegava no pincel, já tava eu fazendo take da aluna pegando no pincel. Então eu via que, tipo, quanto mais eu postasse, mais eu mostrasse, mais vinha gente até mim. Eu lembro que já tinha, né? Eu fui aluna da Carol Vence, inclusive. Fui aluna dela, E eu lembro que uma das minhas primeiras alunas foi de Santa Rosa, do interior. Eu pensei, meu Deus, a pessoa fez vários quilômetros para vir fazer o curso comigo. E ali que eu comecei a ver que eu poderia crescer mais. Virar uma chavinha assim, né? Olha, eu acho que é possível. E geralmente, assim, quem mais acompanha, quem mais valoriza, às vezes, são as pessoas de fora, né? Porque dentro ali da cidade tem aquela questão da concorrência, né? Então é mais fácil atingir, às vezes, um público de outros lugares, né? Do que do próprio onde tu vive, né? E daí vocês imaginam eu fazendo essa movimentação, postando, sendo uma cidade de 15 mil habitantes. Então ela dava risada de mim, sabe? Tipo assim, eu ia pra Sananduva, era chacota. Porque, a blogueirinha. Na época não era, né? Hoje em dia me pedem pra fazer publi, não faço. Eu sei, cara, só olha. Inclusive, era motivo de chacota, assim, mas segui muito firme. Naquela época, quem começou em 2016 foi muito julgado. Em uma né? cidade pequena, um boato vira notícia, né? Tu tá louco, né? Era foi bem complicado. Até minha própria família, assim, nunca debocharam, nada, mas sempre com aquele medo, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Todo empreendedor também passa por isso, nessa questão de insegurança. Tipo, mas por que tu vai, né, fazer isso? É muito arriscado, né? Muito. Ainda mais profissões que não sigam aquela coisa tradicional da faculdade, né? Todo aquele trajeto ali. Exatamente. Já causa uma estranheza, né? Exato. E aí foi quando eu vi, né, que talvez a estética faria sentido. Como eu já estava dando curso profissional, eu aluguei uma sala, né? Montei com as coisas que eu tinha, aluguei a sala. E comecei a dar muito curso profissional. Tipo, por semana eu fazia uns 3 cursos. Nesse momento já tinha uma audiência no Instagram? Já tinha mais, porque o que eu crescendo. fazia? Eu fazia muito sorteio, né? Comprava, olha o que eu fazia, eu ia no centro, tá? Sabe aquelas lojas do centro De make, baratíssimas? Fazia um sacolão, né? Tipo, vamos supor, eu maquiava, tá? No sábado. Vamos supor que eu fizesse 5 maquiagens, eu pegava um pouco daquele dinheiro, ia lá e comprava essas maquiagens, fazia sorteio, daí sorteava maquiagem, aí fazia tutorial, aí dizia que no final do tutorial eu ia sortear alguma coisa. Então, a pessoa ficaria até o final. Fazia marcar. Aí começava, tipo, vinha uma loja, sorteava uma calça e eu sorteava uma maquiagem minha. Então isso no início ali do Instagram 2016, 2017, foi forte. Foi também. Quando eles começaram a boicotar. Exato. Foi muito forte naquela época. Então foi uma forma que eu encontrei de conseguir crescer também. Eu não fazia tráfego, não tinha dinheiro pra isso. Na época também tinha muito, né? Na época era só um patrocinadinho ali, mas não era, nem tinha dinheiro pra isso. Mas essa questão do Instagram que tu falou, de postar muito, né? Eu sempre postei tudo.
cada take, tudo. Isso a gente vê que até hoje, né? Tu posta tudo. E isso acaba despertando o desejo de compra, né? Porque a pessoa vê ali, vê que tu tá sempre atendendo, que as pessoas querem, né, ser atendidas por ti, querem comprar teus cosméticos. E tu faz isso até hoje mesmo, já tendo a tua agenda, né? Isso E é eu uma não boa... consigo ficar sem. Não consigo ficar sem. É uma coisa automática. É uma assim. coisa interna, assim, uma coisa minha já. Óbvio, como eu falei até pra vocês antes, eu tô tentando dar uma privada em algumas áreas da minha vida, porque tu chega num ponto que tu precisa ter uma saúde mental, né? Senão tu não Exato. consegue lidar com a vida. Mas eu mostro muito, né? Muito cobro das pessoas, tipo, da minha equipe, né? Como é que de funciona mostrar... isso, né? Porque tu tá sempre atendendo e aí elas vão postando ali pra ti. Exato, eu tenho a Alessandra, que é minha secretária, né? A Ale, nossa, ela tá comigo desde que eu abri a clínica, né? Então, meu braço direito e esquerdo total. Sou apaixonada pelas minhas funcionárias, né? Eu amo todas elas, né? São minhas amigas. Eu digo, sabem coisas de mim que Deus duvida, inclusive. É um contrato aqui de né? confidencialidade. Exato. E a Alessandra, ela que faz aqueles vídeos dos stories até, que a galera vê dos atendimentos, né? Mas eu faço muita coisa, né? Eu ainda faço muita coisa porque eu gosto. Né? E eu acho que isso é o diferencial também, né, Rick? Não é uma coisa plástica, assim, né? Exato. É bem natural, assim. Tu vê que é o do stories ali, o jeito que tu escreve também, tu vê que é, tipo, é bem... Não tem aquele script, né, que hoje o pessoal fala bastante, né? Tu escreve do teu jeito, com as tuas letras do jeito que tu quer, né? Isso. E eu acho que é isso que aproxima também as pessoas, né? A galera sempre espera tá muito pronto, tá tudo muito direitinho. Calma, gente, vai como é, a vida real é essa. É o que as pessoas querem. Exato, e até porque isso é muito mais verdadeiro, que nem a gente falou também no episódio da Carol, né? Que as pessoas se sentem bem mais próximas, né? Tu não tem ali toda uma estratégia, muitos stories todos planejados, porque isso também já dá uma atrasada, né? Eu já Dá uma canseira, a internet tá chatinha já, né? Já passa pra frente, né? Tem mais uma pessoa vendendo alguma coisa aqui no meu Instagram, né? Exato, eu acho que já manjou, né? Eu acho que já tá bem manjada essa parte, assim. Então eu acabo deixando tudo muito natural mesmo, né? E eu acho que é isso que aproxima. E uma coisa que eu sempre fui a mesma pessoa. Eu não crio um personagem, né? Eu acho que as pessoas, elas querem criar um super personagem, só que ele não se sustenta, né? Exatamente. Eu digo, eu estou há 6 anos na rede social, estou há 6 anos no Instagram, 6 anos nisso, né? Imagina como tu vai sustentar 6 anos um personagem, né? Então depois, vou sustentar aqui na internet, ok, consigo. Mas aí a pessoa vai lá, vai ser atendida por ti, ela vai te conhecer assim, entendeu? Em Porto Alegre, do tamanho que é também. Tu vai num qualquer lugar ali. Aquela ali tá outra pessoa. né? Exato, exatamente. Então não tem como. Um personagem ele não se sustenta. É isso que eu sempre digo muito para as pessoas. Não criem personagens, sejam quem vocês são. Vocês têm que ser autênticos, né? Porque senão não vai pra frente, literalmente, né? Então, direto eu pergunto, qual que é o segredo? Gente, é você ser você. Né? Não tem muito assim... um roteiro a seguir, como tu falou, é ser natural mesmo. E como eu tava falando, a Alessandra que faz esses vídeos ali da clínica, aí a minha clínica é no andar, né? E o meu escritório do Hila Beauty é em outro. Então eu fico indo, ótimo, né? essa foi uma sacada muito boa que eu tive. E aí eu vou indo de um e outro. Então às vezes eu desço lá nas meninas, aí eu gravo um pouco lá. As meninas do escritório, como elas têm uma demanda muito grande, elas não conseguem É mais mostrar burocra tanto. ali, né? Exato. Então elas não têm muito esse feeling do mostrar, enfim. Mas é bem legal isso de Aí ela sabe que daqui a pouco tu já vai descer também, né? Exato. Então ela sai daqui a pouco. Tem que vir sempre bonita, arrumada, né, trabalhar. dando uma batidinha lá, que eu já tô dando uma visitadinha nelas. E essa questão da Hila Beauty, né, aproveitando que tu entrou nesse assunto, como é que foi essa virada, assim, que era um sonho e agora tem essas duas, né, fica de lá pra cá, Exato. mais uma empresa. Aí a gente vê também que, pelo que tu postou ali, né, quando foi começar o lançamento, que era uma coisa que tu vinha construindo há muito tempo, né? A Carol também contou pra nós, nossa, tá mais de um ano aí testando, né? Sim. Não é assim, né, pra lançar uma marca grande, já veio com os 2 pés, né, já pra... Assim, não é qualquer coisa, tipo, queridos, a Boca Rosa que se aguarde. Né? Ela que para de fazer greve de story lá, ela que fala tipo, os stories dela. Então, desde que eu era maquiadora, né, eu sempre sonhei em ter algo assim, em ter uma marca minha, por exemplo.
Quando eu maquiava, uma coisa que me ajudou muito a crescer também foi que eu viajava, buscava produtos e revendia. Então eu fui para Miami para buscar produtos e aí eu trazia e vendia maquiagem, né? E vendia por mais caro, né? Gente, do centro pra Miami, Né? buscar. É sobre. Comecei no centro, fui pra Miami, né? Ué. As maquiagens pagaram tudo, pagaram passagem, pagaram tudo, graças a Deus. Então eu fazia bazarzinho, né? Também eu comecei também mandar por correio também, então fazia as caixinhas e tal. E eu via que aquilo poderia um dia ser um negócio, né? Eu lembro que eu tenho esse e-mail até hoje. Foi em 2017 que eu mandei para uma fábrica perguntando sobre valores que eu queria lançar um rímel. Eu queria lançar um rímel. E aí eu mandei, enfim, era totalmente fora do meu orçamento, né? Não tinha como, porque eu queria. Eu disse, bom, isso vai ficar mais de lado. A marca surgiu há muito tempo na minha cabeça, mas eu sabia que eu só poderia lançar ela quando eu tivesse dinheiro para bancar, meu, e quando eu já fosse biomédica. Que eu queria ter Uma propriedade. Exato. Eu queria que a marca não fosse... Claro, eu não estou julgando ninguém, nem falando de outras marcas que são representadas ou que é de blogueiras, por exemplo. Mas eu queria que fosse uma coisa que tivesse verdade, assim, poxa, sou eu que faço as fórmulas, Sim. entendeu? Eu testo essas fórmulas das minhas pacientes, são ativos que eu estudo, entende? Eu trabalho nessa área também, né? Eu tenho questão de cosmetologia, tenho uma marca também para pacientes, né? E é bem isso, a gente quer, porque as fábricas elas têm prontas, fórmulas aprovadas, e tu chega lá e elas falam, né? Tem essa, mas quando a gente estuda, a gente fica, não, eu quero saber, eu não quero isso aqui, entendeu? Não vou fazer. Eu até fiquei chocada com isso, que eu sou totalmente fora dessa área, né? Sim. E a Rafa que me contou isso, que, por exemplo, se eu quiser ir lá e criar o Victoria Beauty, eu posso, né? Exato. Você vai e pega a fórmula e... Exato, e eu não queria isso, né? Inclusive, as minhas fórmulas demoram tanto tempo, né, para saírem, para serem aprovadas na Anvisa, porque elas são 100% cruas, entende? Eu chego com a fórmula... Não tem uma referência, né, pra basear. Não, eu chego com a fórmula para eles vão ir atrás dos ativos, eles vão ir atrás da propriedade, dos ativos, né? Ativos, E aí eles que vão produzir a fórmula, então eles não têm nada em prateleira, entende? Então, Tu pra bota eles... ali todas as coisas e eles vão lá mistura, Isso. nem aula de química. Exato, para eles é muito mais difícil. Eu sou uma cliente péssima, né, no caso, né? Eu sou insuportável, inclusive. Então, por isso que as pessoas me cobram, às vezes, vai lançar. Calma, gente, a hora que eu lançar, eu vou lançar um negócio muito bom. Exato. Por isso que é tão difícil seguir lançando. Tu tem que seguir tudo a mesma qualidade. E essa questão da Anvisa, né, até pra quem é leigo, assim, tu precisa da Anvisa pra poder vender pro Brasil todo. Exato. É isso, pra poder ter um site. Exato. Por exemplo, os produtos da Rafa não têm Anvisa, né? Porque são manipulados, né? Eu, quando comecei a atender na clínica, eu já tinha os manipulados, né? Era a mesma questão, né? Exato, que são produtos de farmácia de manipulação. Quando a farmácia manipula, você não tem Anvisa, tá? Então, você não pode distribuir esse produto. Esse produto não pode ir para Sapucaia, que seja. Não pode ir para Sapucaia, tem que ficar ali. A não ser que essa pessoa seja, por exemplo, minha uma paciente, fez uma consulta. Exato, contigo, que eu tenho um prontuário, né, que eu tenho uma ficha para eu poder acompanhar o uso dela. Porque se acontece alguma coisa com ela, a responsabilidade é minha. Agora, se acontece alguma coisa com os produtos da minha marca, eu tenho respaldo da Anvisa. Sim, eles que lutem. Entendeu? Então, a Anvisa aprovou. A minha fórmula foi aprovada pela Anvisa. Minha fórmula pode ir, enfim, para qualquer lugar do mundo, né? Porque a Anvisa já deu a aprovação e eu tenho respaldo. Igual quando foi na época de vacinas, enfim, né? Só aprovou quando teve a Anvisa. Então, os produtos é a mesma coisa. Por isso que elas perguntam, e quando eu tinha, né, os produtos na clínica... Tu não envia pra Minas, tu não envia pra São Paulo. Exato. Não tem como, né? A gente acaba vendendo em consultório. Exato. E... Exato. Até Pra chegar lá na Anvisa, chegaremos deve ser bem... Né? Deve ser bem difícil, assim, né? Nem imagino Bem como. criterioso, bem criterioso. Várias fórmulas são reprovadas, né? Então, tem uma base ali que tu tem que seguir, né? questão de porcentagem. Exato. Deve ser toda uma burocracia. Leva não sei o quê, daí espera não sei quantos dias, né? Exato. Brasilzão, né, amor? Bem burocrático. Extremamente. Demora tanto, né? Exato. Por isso que demora bastante coisa. Mas é questão do teste, Ri. Por exemplo, assim, tu manda a fórmula pra Anvisa
E esse tempo de teste fica lá? Ou tu fica testando 1000 anos antes de mandar pra lá? O que acontece? Antes de eu mandar a fórmula para a Anvisa, eu só mando a fórmula quando eu já provei, entendeu? Eu fico, por exemplo, tem um produto aí que o pessoal quer muito, que já estou há 2 anos, né, em teste nele. 2 Eu não anos já. vou poder trabalhar com isso. Exatamente. Eu ia morrer do não coração em consigo. 2 dias, tá? E aí, Anvisa. Vamos lá, ligo pra meus Anvisa. filhos. Tô há 2 anos, porque eu já tinha várias fórmulas antes de me formar, né? Antes de me formar, eu já estudava formulação. Então, eu já sabia o que eu queria, né? Só precisava de tempo e dinheiro, né? No Mas caso. deve ser Bem tranquilo. Na minha cabeça já tinha Hemoglobin no mundo inteiro. Já tenho, inclusive. E então, a fórmula ela só vai para a Anvisa quando eu já testei em todos os tipos de pele, todos os tons de pele, já testei durabilidade, já testei tempo de prateleira. Então, tem vários testes. Quando eu digo assim, ok, podem mandar para a Anvisa, é quando a fórmula está 100% aprovada. Vai para a Anvisa e a Anvisa ainda aprova. Entendeu? É Não uns vai 3, aprovar. 6 meses, eu acho. Exato. pra eles Exatamente. aprovarem. Aham. Nossa, 3 fora a os 2 6 anos que tu fica. Né? Então, assim, é muito tempo até tu aprovar um produto. Por isso que todo produto que eu lanço no mercado já entra a 1000, Sim. porque eu sei que foi muito aprovado. Inclusive, a nossa taxa de reclamação é basicamente 0, né? Você é Porque só aquela pessoa sem noção. sempre tem. Então, Uma pessoa que nem eu comi 3 barras de chocolate. Ah, isso aqui não ficou bom na minha pele. né? Exato, tipo isso. Assim, pessoa num período super menstrual lá, me deu acne, amiga. Acho que são os A hormônios. pessoa usou um dia, não deu certo. Exato. Então eu sei que quando eu coloco alguma coisa no mercado é porque essa coisa já tá bem engrenada e bem Não, direitinho. e fora a fórmula, tem toda uma questão de embalagem, de estratégia. Meu Deus. Se eu entro nisso aqui com vocês vão surtar. Porque foi uma área nova, assim, pra ti. Tu já tava com a agenda lotada, rotina de consultório. Tu não deu uma, tipo, meu Deus. O que eu inventei? Tu sabe que esses tempos me deu. Essa pergunta Olha eu me que fiz. Essa pergunta eu me fiz. Só que assim, Rafa, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive medo, né? E às vezes eu confesso que talvez seja um erro meu, eu não enxergo onde eu estou, né? Eu não enxergo. Então eu vou indo. É como se, tipo assim, tá, só mais uma coisa, só mais uma coisa. Esses dias eu escutei um podcast da Carol Cantelli até, e ela falou exatamente isso. A gente que é mulher, a gente vai adicionando tarefas na nossa rotina. Vai adicionando, chega uma hora que tu diz, meu Deus, como que eu adicionei tudo isso? Então, Hilo Beauty foi muito assim. Como eu já tinha a linha da clínica, né, que era só para pacientes, e eu via que as minhas fórmulas estavam dando muito certo, eu falei assim, bom, vou tentar, né, mesmo com a agenda lotada. Só que eu pensei, vou ter uma equipe legal, eu nunca me privei de contratar bons profissionais e pagar bem, né? Então, eu sempre pensei em ter Tu não é aquela uma pessoa que equipe quer boa. fazer tudo sozinho. Tem já, né? Não, precisa de Exato. ajuda. Geralmente as pessoas têm essa dificuldade de delegar, né? Exato. E eu vejo que aí tu tem tudo bem estruturado. estruturado, né? Muito E bem. sempre foi assim, desde o início, ou chegou um momento em que tu pensou, não, olha só, agora vamos Tu sabe parar que aqui e arrumar. quando eu abri a clínica, né? Quando eu abri a clínica, eu abri a clínica com dinheiro que eu peguei emprestado e também com um lançamento que eu tinha feito de um curso online. Que eu ganhei muito dinheiro nisso, foi na época da pandemia ali. Ganhei muito dinheiro De maquiagem? de maquiagem. Foi um curso que eu até dei depois ali. Foi já Ah, o eu primeiro vi. dinheiro real que tu olhou assim. Foi. Vou abrir meu. Não, esse aí, essa vez que tu fez esse de R$1, que daí tu botou ali, né, quando tinha Sim. vendido, eu fiquei pensando, cara, eu podia ter botado R$20, que ainda ia ser muito Foram mais de barato. 5 mil. Eu não tô pensando nisso, eu mandei pra Rafaela de Deus. Sim. Mas botava R$10. Foram mais de Se 5 botasse R$49,90 já ia ser muito barato. Foram 5 mil, se eu não me engano, 5.800 pessoas que pegaram a R$1, né? É que às vezes também, se fosse R$10, aí talvez não teria tanto, né? Né? Porque o alecrim não, R$10 Né, já já não não tá. se mexe, né? Né? Pra mudar de vida, não. Então, esse curso que inclusive eu dei depois ele por R$1, né? Eu dei porque não tinha como ser menos que isso, não tinha como dar gratuito, tinha que ser por R$1 por causa da plataforma, né? E esse mesmo curso eu ganhei muito dinheiro. E foi quando eu comecei a juntar. Também uma gratidão, né? Tu até falou sobre isso, Sim, né? foi totalmente isso. E aí eu abri a clínica, e aí na clínica tinha os produtos.
que foi quando eu vi que talvez eu poderia, né, lançar a O pessoal já te Beauty. pedia bastante ali no Instagram também. Muito, muito. Como o meu público, ele é bem espalhado, né, pelo Brasil todo, em função da maquiagem, tutoriais, as pessoas me pediam muito. Eu dizia, meu Deus, isso é um baita negócio, né? Só que eu não queria ter um sócio investidor, né? Eu não queria que o Lucas, por exemplo, que é meu marido, entrasse com a grana. Até nessa época ele já teria para entrar, né? Porque a nossa vida acabou mudando, os dois trabalhando muito, enfim, ele já teria. Mas o Lucas nunca investiu nada assim em Hila Beauty. Inclusive é uma coisa que as pessoas perguntam, vocês são sócios? Digo, gente, zero. Ele não é nem sócio da clínica, nem sócio de Hila Beauty. E direto me perguntam, onde o Lucas entra nisso? Eu digo, gente... Gente, ele é meu marido, então é só isso. Não, e até isso a gente conversou também no outro episódio, que as pessoas parecem que estão sempre buscando Uma invalidação, alguma coisa né? pra invalidar o que a pessoa conseguiu. Então, só conseguiu porque o marido tem dinheiro. Só conseguiu porque não sei o quê. Exato. Esses tempos eu Os vi pais, que... isso aqui. esses tempos eu vi numa caixinha assim que a pessoa, acho que botou assim, mas como que tu ia pra Miami se tu era pobre? Tipo assim, cara. Assim, É nesse desse nível, né? Desse nível. Inclusive, eu postei ontem eu postei que eu recebi um convite para fazer um curso na Suíça, em Milão, né? Agora em maio. Vou contar. E aí, vocês acreditam que eu recebi um direct, assim, ousado, inclusive, de uma pessoa que segue até ele e tal, meu marido, né? Nossa, parabéns, não sei o que, primeiro me exaltou, né? É sempre um Parabéns. tapa e um beijo depois. Parabéns, Nós somos tóxicos. né? E as pessoas ainda têm coragem de dizer que você chegou onde chegou por causa de Lucas. Falei, gente, o cara Mas da é área da aquela saúde eu não opinião. sabia. O cara da estética eu não sabia. E homem, ele sabe fazer tudo. Né? Não sabia. Então eu fico assim, ai, gente, Preguiça, preguiça, né? né? Pelo amor de Preguiça. Deus, menos. Eu queria saber, né? Vamos dar uma militada aqui. Será que se fosse o contrário seria igual? Tipo assim, Né? se tu fosse já super rica antes e Exato. depois, será que seria a mesma Exato. coisa, né? Sendo que ele nem era, né? Eu casei com o Pois é. coitado. Coitado não tinha. Investir naquele O corpo. carro dele era ter financiado, era. Morava de aluguel, O meu marido que gente. brinca, né? Que a gente também começou junto, né? As coisas, graças a Deus, prosperaram. E ele brinca assim, desde antes, quando não tinha um pinto pra dar água, ele falava assim, sai que só tá comigo por causa dos meus bens, que eu ainda vou ter. É isso, né? Tu Né? já tava com a já tava- mulher visionária. Eu vi que ele tinha potencial, né? Só Então, faltava uma potência. né? Faltava só uma mulher do lado dele. Mas é bem isso, né? É sobre isso. Eu digo pra ele, eu digo assim, meu filho, se não fosse eu, meu querido, você ainda está lá. Fui Fui eu que te Botei falei. o fogo ali, ó. Né? Bora. Enfim, então a marca surgiu muito disso, da vontade, né? Minha, das pessoas, né? Me pedindo muito. E porque eu já tinha a linha na clínica, então eu via que funcionava, né? Via que minhas fórmulas funcionavam. Então, há muito tempo estudando isso, daí foi que eu comecei. Tanto que quando eu comecei, que eu fiz a primeira ligação, né, para a fábrica, para conversar sobre, foi primeiro com uma fábrica lá de São Paulo, né, que eu tentei. Hoje a minha fábrica, que é a terceirização, é de Novo Hamburgo, né? Consegui daqui, quis priorizar também o Sul, né? E aí eu lembro da primeira ligação que eu fiz, tá? Eu disse, meu Deus, eu acho que não vai dar. E, gente, deu. Né? É Graças a verdade, é Deus. impressionante, sempre dá. Fui, nossa, muitas noites sem dormir, enfim, mas deu, Foi. tá dando. Vai E dar essa mais. questão da marca, assim, daí eles lá já te ajudaram com esse briefing do mundo das fadas? Ou tu começou, tipo, tu tinha tudo na tua cabeça? Nunca, tu sabe que me deu um estalo quando eu sempre soube que ia ser Hila Beauty, né? Isso sim, o meu nome é único, né? Meu nome é árabe, então, tipo, Sim. não tem. Não, Não, e é bem comercial, né? É um nome extremamente comercial, aí eu pensei muito em Huda Beauty, fui vendo, né, esses nomes que são mais difíceis e deu certo, né? E pensei, não, meu nome tem que, né, vamos aproveitar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, vamos aproveitar essa exclusividade aqui. Vou honrar minha mãe agora. E, né, exato. E isso das fadas foi um dia que eu dei uma palestra, o ano passado, né, início do ano passado, eu dei uma palestra e a que me anunciou, a apresentadora que me anunciou, é minha paciente. Quando ela me anunciou, ela falou bem assim, a fada da beleza. Quando ela falou a fada da beleza, tá, juro, Ficou na tua cabeça. foi Deus, assim, deu um estalo na minha cabeça. Na hora, eu visualizei toda a minha marca. Toda, juro, olha, eu chego a me arrepiar, mas na hora, eu visualizei, eu falei, é isso, esse vai ser o tema da minha marca. Vai ser fada. Porque tu ainda tava procurando, assim, o que Exato, que seria. sim.
já me chamam de fada, chegam lá no consultório e dizem que minha mão é de fada porque não dói nada, né? Então, poxa, eu vou usar isso. Né? Não tem nenhuma marca que tem esse tema, né? Essa temática. A única, assim, que é um pouquinho mais para esse mundo mais místico é a Bruna Tavares, só que não tem nada a ver com fada. E, cara, é isso. Aí foi que me deu esse estalo. Foi daí quando eu procurei a equipe de São Paulo, até para gravar os primeiros vídeos. Investi muito no meu lançamento. E essa galera tu já acompanhava, assim? Tipo, já queria que fosse eles? De onde que tu encontrou, assim, essas pessoas? Esse cara que fez esse meu lançamento, que fez os vídeos de lançamento, é o Gabriel Benítez. Ele é incrível, assim. E ele é da equipe do Shibuya, tá? Shibuya é um cara que faz vídeos em São Paulo, que ele faz pra Mari Maria. Apenas. Exato. Faz pra Bruna Tavares, enfim, essas marcas maiores, tá? Só que eu sou... Se vocês me mandarem investigar alguma coisa, amanhã eu vou sair aqui pra dar pra vocês o resultado. FBI. Porque eu vou atrás, sabe? Enquanto não consigo, eu não paro. O que eu fiz? Eu fui procurar a equipe dele. Quando eu fui procurar a equipe dele, do Shibuya, era muito caro. Tipo assim, não tinha como. E ele nem tinha data. Ele tava literalmente cagando pra mim, né? Quem era eu, né? E aí eu fui procurando, fui indo e cheguei até o Gabriel, que gravou com ele. E entrei em contato com o Gabriel. O Gabriel foi muito mais receptivo comigo. Fiquei 1h30 em ligação de vídeo com ele, explicando tudo que eu precisava. Daí a gente entendeu. Mandei fazer a fantasia de fada, que todo mundo fala, mandei fazer numa escola de samba. Sério? Rio de Janeiro. Apenas, tá? Mandei fazer com uma equipe que fazia, porque ninguém fazia aquele tipo de fantasia. Não tinha. É muita coisa. Não tinha. Mandei fazer no escuro, tanto que eu recebi a fantasia. Eu postou. Nem sabia como é que ia ficar, né? Recebi um dia antes das fotos, né? Quando eu cheguei em São Paulo para fazer as fotos, eu recebi a fantasia no hotel. Quando chegou aquele pacote, eu olhei e eu disse, Deus, por favor, seja como eu estou pensando. Agora é tudo contigo. Quando eu abri, eu disse, nossa, era exatamente o que eu pensava. Então, veio disso. Veio de um estalo de quando fui anunciada para palestra. Que legal. Que aí eu disse, é isso. E, gente, e a gente tá querendo entrar cada vez mais nesse mundo, né? A ideia é ter todos os tipos de produto, assim. Total. Mas a gente quer tentar entrar cada vez mais nesse mundo místico de fada, né? Legal. Tu gosta dessa parte mais mística, espiritualidade? Gosto muito, assim. Eu acredito em tudo, né? Acredito em Deus, acredito em Buda, acredito em espiritismo, acredito em tudo. Assim. Vejo que tu posta bastante, né? Ai, boa noite, reze, agradeça. Isso que tu falou agora, que no momento que ela te anunciou como fada, tu teve aquela visualização, né? Então isso é bastante, tipo, lei da atração, né? Eu acho que eu tenho Deus, assim, muito forte comigo. E também em função de eu ter perdido minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 23 anos quando minha mãe faleceu. E eu não fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe e meus 2 irmãos. Amo meu pai. Só que quando quando eu tinha 6 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Então, desde que eles se separaram, eu cresci com a minha mãe. Sim. E quando a gente era criança, né? Eu, meus irmãos, enfim, né? A gente passou por muita dificuldade quando minha mãe se separou, né? A gente vinha de uma vida muito boa. Minha mãe se separou e meu pai meio que torrou tudo. Sabe aquela frase que a gente escuta, diz como? Faliu, sabe? Mas como? Faliu, torrou. Então, meu pai acabou, né, fazendo isso. E a minha mãe, ela não tinha nem ensino médio. E aí, minha mãe, quando eles se separaram, eu, meus 2 irmãos e minha mãe, a gente foi pro interior, voltamos pra Sananduva. Né? Era em Porto Alegre? Não, era em Santiago, uma cidade do interior também. Voltamos pra Sananduva, que é a cidade onde minha mãe nasceu também, né? E a minha mãe começou a fazer sanduíche pra gente vender. E aí, até ali no início, eu e meus irmãos vendíamos sanduíche na rua, pavê, né? Que era aquele... Vendíamos sanduíche também em ônibus de excursão. Então, assim, o início da minha vida foi muito difícil. Muito, muito, muito. Bem, ninguém vê, né? Não. Isso, a galera diz que eu sou herdeira, né? Eu digo herdeira de conta, só se for de, né? Herdeira da batalha, vou mandar um boleto lá pra vocês, deixa de né? Então, eu digo assim, eu fui muito humilde, assim. Quando eu era criança, eu vendia alface, né? Pegava alface e saía vender na rua. Meus irmãos vendiam picolé, enfim. Então, até ali, os meus 10 anos, quando minha mãe fazia isso, depois minha mãe começou a trabalhar, enfim. A gente passou por muita coisa. Minha mãe dizia que às vezes ela tinha R$3 pra gente comer o dia inteiro. Então, foi bem complicado, assim, quando minha mãe e meu pai se separaram.
Mas, como eu fui criada pela minha mãe, né, voltando, eu sempre tive uma ligação muito forte com ela. Extremamente forte. E quando eu perdi ela, foi muito difícil pra mim. Muito difícil, porque não tinha pai, basicamente não via ele. Meus 2 irmãos moravam no interior com as suas famílias, né? Foi uma coisa meio repentina, assim, quando ela ficou doente. Ela teve câncer, ela ficou 3 anos lutando, né? E aí depois, no final, acabou falecendo. E foi bem repentina a morte dela. Foi muito rápido. E desde que eu perdi ela, muitas coisas aconteceram na minha vida. De bom. Assim, muitas Lá em coisas. cima aqui, ó, só na orquestra. Enxergo muito isso, assim, sabe? Então, eu vejo que muitas coisas boas aconteceram desde que ela faleceu e eu vejo que tem, acredito que tenha muito a mão dela, né? Então, por isso que eu tenho uma fé muito forte, mas eu também enxergo que eu não tenho nada, né? É eu e eu. Então, quando tu sente que sou eu e eu, tudo bem, eu sou casada, tenho meu marido, tenho minha avó, minha família, mas, gente, não tem ninguém por mim, entendeu? Então, se eu não fizer... Exato. E às vezes falta isso na pessoa, né? Porque elas perguntam, ai, como é que tu conseguiu, eu não consigo. Ai, e falam. E aí eu tenho... É isso, eu vou fazer acontecer, eu tenho eu e eu vou conseguir, né? Exato. Talvez quando tu perdeu tua mãe ali, foi essa questão que deu esse estalo também, né? Agora eu vou fazer acontecer. Porque é isso ou é isso. E também aquela questão de deixar um legado, né? Exatamente. Tipo, essa coisa forte, né? Agora eu preciso, tipo, dar um orgulho pra ela, né? Exato, não, total. E direto penso, direto sei que enxergo ela em algumas coisas minhas, escuto, né? Tipo, algumas coisas que eu escuto, eu digo, bah, isso ela talvez me falaria. Então eu tenho, assim, essa parte da fé muito forte. Eu digo assim, não frequento igreja e tal, né? Adoro, acho muito legal quem tem isso, sabe? Pretendo um dia até ir, né, procurar alguma igreja, alguma coisa, mas eu tenho a fé muito forte, assim, rezo toda noite, tô sempre agradecendo muito, escuto o Ho'oponopono, não sei se vocês já ouviram. A minha mãe viciada, ela não ouve música, ela ouve só um pano. Adoro, escuto muito palavras de afirmação, né? Faço terapia. A gente é as loucas do mantra, eu e a Rafa. a gente é louca do mantra. Mas funciona muito. É vida, né? Muito. Não, e muda o teu dia, assim, né? Muda o teu dia e é uma coisa assim que quando a gente não tem, eu vejo por mim até, eu não tinha no que me apegar, a não ser na fé, no meu início também, né? E aí, era isso que me dava força, tipo, assim, vamos lá e vai dar certo e afirmações e fé. Tem aquela questão de, tipo assim, tu tem certeza que vai dar certo porque tem alguma coisa ali que tá, né? Vai. Exato. Então é muito forte isso, né? Demais. Óbvio, a gente não pode contar só com isso. Tem gente né? que... Oi, Deus. Se a galera ficar e Deus vai me mandar. Deus... Calma, gente. Claro, Deus vai te ajudar. Deus aqui, nossa, né? levanta essa bunda. Né? Bora, minha filha. Deus vai te ajudar. Não. Mas você tem que fazer, né? Exato. Não tem como ficar só esperando por Deus, só esperando um sinal, só esperando alguma coisa, né? E voltando ali, né, que a gente engatou ali na questão da Rio Bill. Como que foi Daí, tava contando ali, né, que tu fez aí, começou a dar muitos cursos de maquiagem, galera, por que não faz estética? Como que chegou esse momento ali, onde a biomedicina entrou na tua vida? Na verdade, tu já tinha estourado, né, como a gente fala, já na maquiagem, né? Sim. Então, tu já entrou na biomedicina ali, já tava... Exato. Eu, na maquiagem, fui muito forte também, fui muito reconhecida, graças a Deus. Dei workshop pra MAC, enfim, foi muito legal, né? Inclusive, assim, na hora da transição, foi algo interno meu ali que eu trabalhei muito, né, de medo, né? Eu pensei, bom, tive medo, fui sem medo até hoje, vou seguir. Então, quando eu tive esse estalo de mudar, foi quando minha mãe faleceu, inclusive. Né? Minha mãe faleceu, ainda fazia fisioterapia na Ubra em Canoas, mas já morava aqui em Porto Alegre, porque morava com o Lucas, né? A gente já era casado na época, enfim, e morava com ele. E quando ela faleceu, eu comecei a ficar com repuno de hospital. Porque eu fiquei muito tempo em hospital. Sim, foram 3 anos, né? Então, eu comecei a ficar com aquela ânsia de hospital. E eu falei, gente, se eu me formar fisioterapeuta, como que eu vou entrar em um hospital? Se eu estou com isso. Falei, talvez seja um sinal para eu mudar. E aí foi quando eu comecei a conversar com algumas biomédicas, né? Para entender o mercado, porque quando eu entrei em 2017, entrei na biomedicina, quando eu entrei, gente, não era o que é hoje. Né? Não era esse estouro, né, da harmonização. Não,
nem tinha essa questão, tipo, botox preventivo, nada. não Jura? tinha. Nada, gente. Era tipo um mato que você precisava desbravar, né? Eu acho que antes do início não era tanto biomédicos que trabalhavam com isso, Só né? médicos. Só médicos, É não só dermatos. Não era aberto, né? Não era. Então, foi muito difícil, assim. Então, quando eu entrei na biomedicina, eu tinha ido atrás, tanto que um monte de gente perguntou, mas por que biomedicina? Pois é, eu ia te perguntar isso, por que tu pensou em biomedicina? Por que eu pensei na biomedicina? Porque biomedicina podia fazer injetáveis. Ah, tu já tinha essa ideia do... Já, eu fui estudar. Tudo que eu faço, eu estudo antes. Tudo. Pra eu estar aqui com vocês, eu estudei antes de vir aqui, né? Fui escutar alguns podcasts que eu gostava, tudo que eu faço, eu estudo antes. Pelo menos um dia antes eu vou estudar sobre aquilo. Quando eu vou pra Nova York, estudo sobre Nova York, sempre, Sim, tá? Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu estudo antes sobre, porque eu gosto de saber onde eu estou me enfiando, entende? Sim. Então, eu sempre vou atrás e estudo um pouco o que está acontecendo. Então, antes de eu entrar na biomedicina, eu fui entender sobre as áreas. E sim, pronto, se eu não me der certo na estética, talvez se não for pra mim, tem outras áreas. A biomedicina ela tem mais de 20 e poucas áreas que a gente pode atuar. Sim, o pessoal acha hoje que é só harmonização, né? Não, tem muita área, muita área. Então eu pensei, bom, se não der, vou para outra área, né? Ok. E aí... ficou ali que tu tinha algumas que tu gostava. Exato. E aí, o que eu fiz? Fui na Uniriter, porque eu já morava aqui em Porto Alegre. Fui na Uniriter e propostei pra eles. Falei assim, minha nota do Enem é tanto, tinha nota alta no Enem. Eu tinha bolsa na Ubra, né? 100%, quanto vocês me dão de bolsa? Eles me deram... Já chegou. Cheguei. Respeito, tá? Primeiro lugar aqui, querida. Né? E aí eu cheguei, eles me deram 70% de bolsa. E aí só o meu estágio, que eles daí não tem bolsa em estágio, né? Mas durante o curso eles me deram 70%. Eu podia pagar como maquiadora, né? Porque eu já dava cursos. Então eu poderia pagar. Daí eu falei, bom, acho que vai. E aí transferi. Quando eu transferi, eles aproveitaram algumas cadeiras. Você aproveitou alguma coisa? Eu consegui aproveitar meio ano. Nossa. Meio ano, né? É Ok. bom. Mas ok, né? Melhor Tu tava há que nada. quanto tempo já na fisioterapia? 2 anos. Então perdi ali um tempinho. Por isso que eu me formei, eu tô com 27, me formei com 25. Era pra eu ter me formado um pouco mais nova. Sim. Mas ok, né? Faz parte do tudo legal, aprendizado. Muitas pessoas eu acho que não teriam tomado essa decisão. Não, Tipo, não já tô há coragem. 2 anos aqui, então vou me formar e depois eu vejo o Já que que eu eu não faço. pago. Tô Tô aqui, não pago, enfim, né? Tô aqui. Mas não, mudei. Aí fui pra biomedicina e comecei a fazer na Uniriter, aqui em Porto Alegre. Aí eu só ia pra faculdade de manhã e de tarde eu dava os cursos no estúdio que eu tinha, né? E aí comecei a fazer, comecei a gostar, comecei a me aprofundar na área. Eu falei, cara, é isso. Só que a faculdade de biomedicina não tem nada a ver com harmonização, por exemplo. Não tem nada a ver com estética. Você tem uma cadeira de estética. Lá dentro é fisiologia humana, toxicologia, é uma faculdade muito difícil. É uma faculdade bem difícil, assim, você tem que estudar muito. Então, logo veio pandemia. Quando veio pandemia, eu tinha o meu estúdio aqui no Spread, inclusive. Já tinha saído lá da tua casa. Não, eu tinha saído do que eu tinha alugado, lembra? Eu tinha alugado um mais simples. E aí eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá, eu fiz ele todo sob medida, né? Com o dinheiro que eu já ganhava atendendo. Eu tava bem, assim. Pra quem não sabe, maquiador ganha muito bem, inclusive, né? Ainda mais maquiagem, curso, enfim, né? E então eu já fazia fazia micropigmentação. E aí Já também ganhava um dinheiro bom como micropigmentadora. E aí veio pandemia. E quando veio pandemia, eu tinha sala aqui. Aí foi bem difícil. Tive que entregar essa sala aqui e tudo que tinha dentro dela eu não podia aproveitar. Aí eu entreguei para outra pessoa, nem me comprou por muito barato, né? Enfim, mas era o que eu tinha. Aquele desespero. Ali eu sofri um pouquinho porque eu tinha investido um dinheiro. E aí foi quando eu lancei o curso online. E me deu a sacada do curso online. Lucas, que é meu marido, já fazia cursos online, né? Ele é do online há 12 anos já, desde que nem existia online. Internet, Ele já lançava. Então, ele me ajudou muito nessa expertise, assim. E aí, mas lancei também sozinha, né? Ele não foi meu sócio, nada. E aí, nossa, meu curso online... Estouro. Nossa senhora. Mas foi pra maquiadoras ou pra... Pra maquiadoras e iniciantes. Era um curso... Tipo, tudo. É um curso, ainda tem lá, extremamente completo. Eu ensino até a tirar foto no curso. Eu ensino como limpar o pincel. Vocês gravaram daí com uma empresa ou foi? Eu peguei uma equipe, né, que fez as gravações, foi profissional, tudo bem direitinho, câmera profissional, tudo.
Então eu investi também, né, pra poder entregar uma coisa de qualidade. Tudo que eu faço, eu não faço meia boca, né? Eu sempre entrego. E já vai bem profissional. Eu já... Por mais que não pareça que por trás das câmeras não está sendo profissional, quem vê acha que puta que pariu. E é essa a ideia, né? Sim. Você não pode só ser, você tem que parecer ser. Né? Hoje em dia tá cada vez mais isso, né? Então, se isso vende, É isso que a gente vai fazer. né? Exato. Então, foi quando eu lancei o curso online. E aí vendi muito, muito. Ganhei um dinheiro que eu achei que nunca ia ganhar na minha vida, assim. E o legal do curso, né? Eu também fico pensando, né? Como é que eu faço? Vou inventar um curso aqui. Sim. Porque é um negócio que veio um dinheiro muito grande, tipo de um dia pra noite, assim, né? Sim. Teoricamente, num lançamento ali, 48 horas, né? Gente, linda canequinha. Não, eu ia aproveitar o gancho que tu falou do do parecer ser, né? A galera que viu o nosso primeiro episódio viu como agora a gente deu um upgrade aqui, né? A gente tá com as nossas fichas personalizadas, temos caneca caneca personalizada e hoje nós temos lanchinhos da Fit Soul, que é a nossa patrocinadora. A Rica Fitness, é tudo sem glúten, sem lactose. Adorei! Mega Fitness, uma tortinha de frango, eles têm brownie, bolo, tem tudo, viu? Hoje nós estamos sendo e parecendo. Adoro, é isso Tem aí, toda é uma sobre. equipe de marketing. É. A Lina tá aqui fazendo tudo. E na marketing tá fazendo aqui, ó, Carlos Henrique fazendo nossas fotos. Hoje tá conteúdo de milhões. Adoro, tem que ser assim mesmo. E até eu ia te contar no início ali, a gente acabou conversando, essa questão que tu falou, né, de não ser um personagem, né, que tu é desse jeito que a galera vê. A gente tem uma história muito legal que a gente, quando fez o podcast, né, a galera começa ali a seguir e tal. E uma menina entrou em contato conosco, a Márcia. E quando ela entrou em contato, né, querendo patrocinar o podcast, daí a gente mandou ali, né, o nosso Media Kit e tinha, né, que esse episódio era contigo. E ela, nossa, quis muito participar, que ela é super tua fã. A gente, às vezes, assim, como a gente nem imagina como a gente marca a vida das pessoas, né? Olha que história legal. A Márcia, ela é proprietária da The Gust House, que ela é especializada em bolos, faz cestas, né, cafés. Super legal, assim, as coisas que ela faz. E ela contou pra nós que tu foi a primeira hóspede do hotel Vila da Montanha. Vila da Montanha, é isso, não? Entre montanhas. Entre montanhas, em Picada Café. E daí ela falou assim, nossa, fala pra ela que ela foi a primeira hóspede, que eu que preparei o café da manhã pra ela. E que desde então ela começou a empreender, né? Então é uma inspiração pra ela. Então, como que é legal, né? Essas coisas que marcam, assim, pras pessoas. E bem que tu falou, né? Não adianta tu ser um personagem ali na internet e depois aí a Márcia te encontra lá no hotel e tu é uma snob, uma nojenta, né? Que não trata bem as pessoas. Deus o livre, isso faz muita diferença. Né? Não, eu digo quem eu sou no Instagram, eu sou 10 vezes na vida real. Mais do que porque às vezes também não vai ser tão... Exato, eu sou. E isso eu tenho muito esse feedback, né? Direto posto até nos stories da galera falando, meu Deus, era muito mais do que eu esperava. Tu é muito acessível. Às vezes eu fico assim, gente, mas por que eu não vou ser acessível? Quem que eu sou pra eu não ser acessível? Isso, né? Não tem essa noção. Né? Não tenho. Inclusive, igual vocês falaram, ela é super acessível. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Olha assim. Que a gente vê ali, imagina, né? Tu posta ali as caixinhas, as coisas que tu faz. Imagina quantas pessoas não mandam mensagem, né? De bom, de ruim, de tudo, né? Então, assim, pra te ter esse acesso pra olhar, né, as coisas. Hoje é tu que abre ali o teu stories, as tuas mensagens, tu que responde. O direct, eu tenho uma pessoa que ela filtra pra mim, tá? Então, por exemplo, o teu foi filtrado, me mandaram, né? Porque o que acontece? Eu ainda, hoje muito menos, tá? Mas teve uma época que eu sofri muito hater, assim. Tinha muito hater. Não sei se foi uma onda, né, que teve ali de muito haters. Uma moda. Provavelmente é quando começou a fazer muito sucesso. Acho que foi isso. Então eu sofri muito, assim. Então ali foi quando eu contratei alguém pra cuidar dos meus directs, assim. Então acaba filtrando. A maioria sou eu que respondo, né? Às vezes quando é algo mais genérico, assim, a pessoa responde, me manda. Mas o meu Instagram é meu. Eu não tenho agência que cuida. Os posts sou eu que faço. Claro, diferente do Hila Beauty, que é outra coisa. Agora, é mais comercial, né? Exato. Agora, Hila Hussein, aquele perfil meu. Os posts no feed sou eu que faço, os vídeos sou eu que edito. Legenda, story, tudo, 100% eu. Porque eu gosto, entendeu? Eu gosto e me faz bem aquilo ali. O direct, não. Acaba ficando, assim, um pouquinho mais
respondo uma coisa ou outra, mas tipo, quando tô viajando alguém lá, cuida lá pra mim, enfim. Porque eu já perdi muito convite de muita coisa por não ter quem cuide. Sim, entende? porque Não consegue dar conta. Exato. Ano passado a gente estava fazendo um filtro, acho que foram 8 convites que a gente perdeu de coisas porque não tinha, né? Então depois eu disse, não tem como seguir Quantas dessa forma. mensagens tu recebe por dia, assim, mais ou menos? Olha, recebo com certeza mais de 200, 300 por dia, no mínimo. Que é uma média de umas 15 mil visualizações ali dos teus stories, né? que eu 15, postou. 20, às vezes, quando eu viajo, já chegou a bater 30 mil Viagem é visualizações. muito bom, né? Dá muita... Sim. Dá muito Inclusive quando eu faço live sempre, né, bate mais de 1000 pessoas, enfim, poxa, eu tenho só 50 mil seguidores, não é, né? Eu tava naquela live das bolsas. Né? Aquela Falou foi das o bolsas. auge. Eu sou viciada. Gente, do nada 2000 pessoas olhando eu abrir minhas bolsas. Abrindo bolsa do Rio. Né? Tá ótimo. Muito legal, né? Então é bem legal, assim. Então eu acabo cuidando, por isso que o meu perfil é bem particular, bem meu, assim mesmo. Porque eu não quero profissionalizar o meu perfil, é meu, né? E Não, até... isso vende, né? Porque, olha, né? A agenda lotada, acho que ela tem 3 meses daqui. A minha agenda, normalmente ela é lotada 8 meses pra frente, né? Então agora, como eu tô abrindo a agenda a cada 3 meses... Você foi melhor, né? Pra ti? Muito, porque eu não conseguia fazer nada. Então agora a minha agenda é de 3 em 3 meses. Então ela sempre tem 3 meses fechada. Agora a gente tá em abril. A agenda de junho já esgotou. Então eu tô sem agenda no momento. Tipo, ninguém consegue agendar. Só umas pacientes conseguem agendar uma coisa ou outra. Quando chegar agosto, eu já tranco a agenda desse ano. Eu já não consigo mais agendar. E como que funciona, Ria, esse processo do atendimento? Por exemplo, a pessoa que fez contigo hoje, ela já deixa marcado pra daqui tanto tempo, por isso que Isso. lota tão rápido Exato. também. O que acontece? A gente tem um fluxo muito grande, né? Hoje a gente já fez pesquisa, em torno de 90 e poucos % dos meus pacientes voltam, né? Por isso que eu não tenho horário para pacientes novos, porque os meus pacientes são muito fiéis, né? Se eu tivesse um giro, né, de tipo assim, o paciente vem uma vez e não volta mais, aí eu teria mais horários disponíveis. Sim. Como meus pacientes voltam sempre e tem muita manutenção, né, gostam de fazer coisas novas, acaba que eu não tenho a agenda disponível. Então, o que acontece? Quando você vai lá a primeira vez fazer procedimento comigo, vamos supor que tu marcou a tua primeira consulta, tá? Tem 1 hora na agenda pra ti. A consulta de conversa ali, que eu te conheço, enfim, deve durar uns 10, 15 minutos, e o restante do tempo é para procedimento, que tu queira fazer. A gente faz ali uns 2 procedimentos, você tem que voltar em 15 dias pro teu retorno. Aí tu vem no retorno, faz o procedimento e já faz alguma outra coisa. Esse E aí, negócio assim, 15 né? Tu aumenta dias- a boca. Acho que aqui eu podia dar uma É. Vai E puxando aí, uma 15 coisa. dias depois tu vem de novo. Então é por isso que a agenda acaba esgotando. Porque tem toda uma organização para conseguir deixar bem direitinho. Tal procedimento é em 15 dias, outro procedimento é 2 meses. Bioestimulador de colágeno é daqui 3 meses a pessoa volta. E já fica meio, por exemplo, fiz a minha boca hoje. Fica agendado. Eu volto, daqui 6 meses eu já agendo pra voltar, por exemplo. O lábio ele tem uma durabilidade maior, né? Então ele dura em torno de 10 a 12 meses. Mas a pessoa já deixa... Só que ela não consegue deixar 6 meses pra frente, porque a agenda agora é só de só 3. de 3. Então, o que acontece? Quando abre, por exemplo, tu fez em janeiro e tu quer fazer de novo em dezembro, quando abre um pouquinho antes ali de dezembro, ali por outubro, que é basicamente perto de dezembro, tu já agenda. Tá. E vocês Entendeu? têm esse contato prévio? Por exemplo, a Alessandra chama ali, Vitória, tu fez o teu procedimento. Não conseguimos mais. Seria legal. Mas se bem que não vai... É que não vai ter precisa, espaço. né, Vicky? Não precisa, graças Não vai a ter Deus, espaço, né? A gente não precisa, hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque a própria paciente já chama, Sim. já tá mais... Pelo amor de Deus! Tipo isso, o paciente já tá assim, então nem precisa eu chamar. Graças a Deus, né, a gente conseguiu chegar nesse patamar. Então é dessa forma, tudo tem retorno. E aí eu acho que é isso que a galera gosta muito em mim. Eu sou extremamente atenciosa, eu sou extremamente crítica, né, detalhista. Então se eu fiz um procedimento em ti, eu te ver na rua e eu não gostar, ou alguma coisa, eu vou dizer assim, cara, vai lá na clínica. Dia tal, chama a Alessandra que eu queria dar uma olhadinha. que legal. Entende? Tem esse cuidado, né? Tenho. Às vezes olho em story e vejo que uma coisa da paciente, vejo que uma coisa não tá... Bom, a Carol é minha paciente, né? O rosto dela é impecável, né? Então... A gente, inclusive, no dia que a gente saiu, a gente falou, nossa, a Carol tá muito linda, né? Olha o rosto. Não tem uma coisinha... Toda minha. É toda, tipo, tudo Toda- muito simétrico, Sim, assim. extremamente. Perfeito, nossa. Extremamente. A Carol é E uma natural, né? Ela não tem, tipo, um rosto Não. de harmonizado, né? Tu olha ali, tu não vê que ela tá... Não, exatamente. Que loucura, né? E isso que as pessoas, né, até na nossa caixinha, foi o que mais perguntaram. Ai, como que ela faz para tantos pacientes? Como que ela conseguiu tantos pacientes ter agenda lotada?
Mas o segredo? O segredo é a atenção, gente. Hoje em dia, eu enxergo que as pessoas elas estão bem carentes. Tá todo mundo muito carente de alguma coisa, tá todo mundo muito carente de abraço, muito carente de atenção, né? O que eu noto em colegas meus que têm sucesso e fazem procedimentos bem, enfim, é que eles querem atender muita gente, né, por faturamento. Obviamente, eu não sou hipócrita de dizer que eu não gosto de dinheiro, todo mundo gosta, né? Só que assim, eu tenho alguns princípios e valores, né? E, pra mim, eu prefiro atender menos pacientes em um dia com uma qualidade extremamente superior do que atender alguns a mais meia boca. E isso foi desde o início? Desde o início. Desde o início. Claro, chega Natal ali, tá? Perto do Natal, eu já atendi 25 pacientes num dia. Meu Deus. Só que o que era? Retorno é 10 minutos, entendeu? Retorno é 10, 15 minutos. Agora, procedimento, eu faço devagar. Inclusive, eu tenho pacientes que me dizem assim, Rilo, pelo amor de Deus, vamos fazer mais. Eu digo, calma. Hoje a gente vai fazer o teu lábio, tá? Se você quiser, semana que vem você volta e a gente vai fazer o teu malária zigomático. Por quê? Querendo ou não, o procedimento inflama o corpo da pessoa, né? Aí a pessoa vai lá e injeta 10 seringas de uma vez só, toda vez que vai. Vocês acham que vai pra onde tudo isso? A galera não pensa no futuro, É gente. verdade. A gente fala muito de gerenciamento, né? Eu penso em saúde integrativa. A gente tem que pensar na pessoa daqui 10 anos. Eu tô te olhando aqui agora e eu já tô vendo como tu vai ficar daqui 10 anos. Então eu já tô planejando na minha cabeça o que Então eu já tô planejando na minha cabeça o que eu vou fazer ao longo desses anos contigo. Por isso que eu tenho pacientes que eu posto agora e 2 anos atrás que a pessoa diz, Rila, Não, bizarro ela isso aí. parou no tempo. Eu sempre encaminho pra minha mãe, que a minha mãe não queria fazer nada, assim, né? Daí eu Sim. ficava só encaminhando os teus. Olha aqui, ó. Sim. Meu Deus. E tu não vê o que foi feito. Aham. Tu não enxerga. Não, é outra pessoa. né? É outra Tipo, bizarro. pessoa, você não vê o que foi feito e a pessoa tá extremamente natural. Então, assim, eu tenho... Cautela, né? Fazendo. Exato. No início, quando você faz a primeira consulta comigo, tu vai me visitar a cada 1 mês e pouco, até tu chegar no resultado. Quando tu chega no resultado, que tu me olha e diz assim, Rila, eu tô feliz, tô bonita. Beleza, então tu volta daqui 5 meses. Entendeu? É isso, eu acho que é um baita diferencial, né? Que a gente não vê, assim... Geralmente tu deita ali, faz todos os teus piques lá que tu quer e volta daqui 6 meses, né? Exato. Geralmente é... Não, eu tenho Volta uma... 15 dias, né? Só pra ver como é que ficou e depois... Eu tenho uma manutenção. Então, assim, eu dou muita atenção. O paciente chega lá, se tu me contar uma história, no dia que tu chegar lá fazer procedimento comigo, tu pode ter certeza que daqui 1 ano e meio eu vou lembrar da história que tu me falou. Só que isso é algo meu, né? Daí eu não vi que tu posso postou falar. sobre isso esses dias, né? Eu fiquei pensando, será que escreve no Não, é prontuário? algo meu. Então, Lembro, assim, de fato, que eu legal. até postei esses dias uma paciente minha que ela tem cirurgia na coluna e ela até me mandou isso no direct. E quando ela foi fazer, acho que a 3ª vez o lábio dela, eu tava fazendo o lábio dela e ela já tinha ido 1 ano e pouco fazer esse lábio. Eu tava fazendo o lábio e eu via que ela não sentia muita dor. Eu olhei pra ela e falei, é por causa da tua cirurgia na coluna, né? Ela me olhou e disse, é. Então isso é algo, eu não tenho como eu dizer, ai, como você faz isso? Isso é algo meu, Sim. né, da minha cabeça. Então eu crio, na minha cabeça eu armazeno muito o que importa pra pessoa. Claro. Se me contar uma coisa que é importante pra ti, eu vou lembrar, Vai lembrar. entendeu? Porque importou pra mim. É, como a Rafa falou, assim, uma pergunta unânime, assim, da caixinha foi muito isso, assim, como que tu conquistou essa agenda, Sim, né? Então, acho que a aham. resposta, né, pra galera que perguntou é a questão da atenção, do cuidado, né? Mas também teve muito a questão do início, que aí tu contou, né? Na maquiagem, tu levou 2 anos pra ter as tuas clientes. Como foi esse início na biomedicina? Então, como Que a eu gente já também tinha, já falou 1000 vezes, a gente né? sempre desvia, né? Exato, é que é muita coisa, É muito né, assunto gente? também. A Tem gente faz muito nem conteúdo, fala, gente. gente. Daí a gente... O que acontece? Quando eu comecei na biomedicina, eu já tinha as minhas clientes de maquiagem, já tinha as minhas alunas, já tinha cliente de micro e já Isso tinha ninguém cliente lembra, de né? sobrancelha, né? Então aqui eu tinha uma cartela gigante de pacientes já, de clientes, Se não né? tem como comparar, por exemplo, com uma menina que saiu da escola, entrou na biomedicina e se formou. Né? Não tem Então, como, É é um outro passo, né? processo, gente. Ah, Processo. Aqui já eram 4 anos de estrada na estética. Mas Né? tem pessoas que confiavam em ti, independente do que tu Exato. fizesse, né? Então, 4 anos de estrada na estética, maquiando, fazendo sobrancelha, micropigmentação, dando curso de automaquiagem, né, que é para cliente final. O que vocês acham quando eu abri a clínica? Mas, quando eu abri a clínica, eu tinha medo de contratar a Alessandra, porque Não era se minha poder secretária. pagar, tipo isso. Porque eu fiquei com medo de não poder pagar, porque eu pensei, ninguém vai agendar. Esse foi meu medo na transição.
da maquiagem para biomedicina. Eu pensei, galera, não vai agendar, né? Tipo, eu não tenho. É um ticket mais alto, né? Não sei se Exato. E eu fiz muito curso, né, ali. Peguei, investi dinheiro em muito curso. Postava muitos cursos que eu fazia. Isso durante a graduação? Tu fazia esses cursos? No final da graduação. Ah, tá. Só não pode no final. Que é o que eu, é o que eu sempre digo para os estudantes. Não pense em fazer curso no início, metade. Metade pro fim, ali, faltando meio ano para se formar, começa Até a fazer. pra ficar bem fresco, né? Claro, não tem o que fazer. E logo já poder começar a praticar também, né? Então, é mais Exato. importante. Direto eu recebo, ai, que curso eu faço? Todo segundo semestre. Eu digo, minha filha, vai estudar anatomia, né? Bora se conhecer, né? Estudar, pra te poder ter O uma básico, base. né? Tinha um professor da faculdade que me falava que, tipo, quando termina a faculdade, tu pensa, não, vou fazer uma pós. E eu não sabia o que eu queria fazer, né? Ele falou assim, Vitória, tu não precisa estudar mais agora, tu tem que começar a trabalhar e ter experiência, né? Então, tipo assim, calma, sabe? Uma coisa de cada vez. Se tu ainda nem sabe o que tu quer fazer, né? Vai trabalhar e descobrir primeiro, né? Total, exatamente isso. E aí, quando eu me formei em biomedicina, eu já tinha essa cartela gigante de clientes, né? Então, essas clientes da maquiagem, da sobrancelha, vieram a ser minhas pacientes. Só que quando eu abri a clínica, eu não cobrava consulta, né? Era grátis. Então, assim, eu tive ali no início muitas consultas agendadas e muitas não faziam os procedimentos, iam só por curiosidade. Sim. Pra ver como é que era, enfim, eu sabia que fazia parte do processo Claro. aquilo. Mas daí tu te formou e já abriu a clínica. Já. E daí tu já tinha o teu público do Instagram. Do Instagram, Já da começou a maquiagem, divulgar. da sobrancelha. E, né, essa galera, eu sabia, né, eu tinha esperança de que elas iam confiar em mim, né? Se confiaram pra fazer uma sobrancelha, confiaram pra maquiar, daqui a pouco, vendo os meus trabalhos, vão confiar pra fazer procedimentos. E a galera foi confiando, fui começando a ter agenda, só que eu comecei com procedimentos básicos. Comecei com microagulhamento, comecei com peeling, entendeu? já Comecei, não fazia tanto lábio, não fazia tanta harmonização. Comecei com algo mais leve, né? Que a galera, pô, qualquer coisa é só minha pele, né? Qualquer coisa que aconteceu. Então a galera começou a fazer um microagulhamento. Do microagulhamento já se interessou pelo Botox. Do Botox já foi pra boca. E eu confesso pra vocês, eu nasci pra vender. Se vocês botarem um tijolo aqui, eu vou vender pra vocês. Podem ter certeza. Eu vou vender esse tijolo. Então, eu nasci, na minha veia já tem a venda, entendeu? Então, assim, eu sei vender. De forma natural. De forma natural, e eu só vendo no que eu acredito. Entendeu? Importante. Eu não vou vender alguma coisa que eu não acredite. Então, assim, se é um... Inclusive, já fiz cursos que não botei em prática, porque não acredito no procedimento. Entendeu? Então, eu só A gente vendo que é dessa área de realmente. estética passa por isso muitas vezes, né? Muito. Tu investe ali achando que é tudo, mas aquilo não vai de acordo com os teus princípios quanto à base ali, né, do teu consultório. Tu não vou atender com isso, tchau. Sim, porque o paciente vai voltar depois se queixando pra mim. Imagina E a vai bronca. vir pra quem a bronca? Pra mim. Quem vai ter que resolver no final? Sou eu. Então eu sempre penso lá na frente. Eu digo, isso é um problema meu, minha cabeça tá sempre lá no futuro, né? De muitas coisas, mas me ajuda e me previne em muitas Foi a coisas. terapia ajuda a manter Nossa, no chão. Nossa, inclusive um beijo pra Mayara, minha psicóloga maravilhosa. Essa é a amo. tua viva hoje aqui. Essa trabalha. mulher, ela aguenta uma barra. Não, é loucura, né? E assim, a gente vinha falando, né, do teu Instagram. Quando, não sei se tu vai lembrar, né, nesse momento, mas quando que foi assim, tipo, não, agora o meu Instagram estourou. E a gente vê, e também assim, a galera tem muito essa coisa, né, de nossa, tipo, o meu sonho é estourar no Instagram, eu quero estourar no Instagram. Mas tem todo aquele ônus por trás disso, né? Sim. Então conta pra nós aí um pouco como é que tu lida com isso. Quando que eu vou ser sincera, quando eu percebi que eu era uma figura pública, né? Foi alguns dias atrás, assim, alguns meses atrás, quando eu comecei a querer privar um pouquinho mais a minha vida pessoal, né? Que eu comecei a... gente, eu tô um pouco cansada, quero ficar um pouco off. Então, às vezes, nos finais de semana, eu postava só uma fotinho. Gente, esse final de semana eu vou descansar. Sou um ser humano. Sou uma né? pessoa. Imagina, eu atendo em torno de 10 a 12 pacientes por dia no Com consultório. toda a dedicação do mundo. De segunda a sexta De diária. segunda a sexta. São 10 a 12 histórias. São 10 a 12 reclamações Energia de alguém. Fora a empresa, fora os funcionários, né? Que o funcionário tem sempre seus problemas e a gente escuta. Fora Os casamento e fora os meus, né? Então, assim, tinha dias ali, que é o que eu tô começando a fazer, inclusive domingo fiz isso, sumi, não postei nada, que eu queria descansar. E foi quando começaram a me cobrar muito. Como assim? Onde você tá?
o que você tá fazendo, por que você não tá postando coisas pesadas, assim, que eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, fui cair a minha ficha de que eu realmente era grande alguns meses atrás, entende? Eu vi que tu postou esses tempos, a pessoa botou assim, cara inchada, tá chorando? Eu disse, não, gente, eu acordei agora. Acabei de acordar. E eu acordo muito, extremamente inchada. Nossa, Eu falei, a gente a gente falou. foi se maquiar, eu falei, vamos botar a cara no gelo. Sim, eu acordo assim, ó, meu olho, velho, chega, nem abro direito. Então, assim, tava chorando. Então, as pessoas, elas inventam. Eu escutei tanta história, gurias, que vocês não têm noção das coisas E que o eu outro escutei. lado, as pessoas elas não pensam nesse ônus, né? Tipo, elas sabem, né? Entre aspas, mas às vezes uma coisa que a gente conversa muito, tipo, eu quero ter tanto. Daí, tá, e se eu te der amanhã, né? 50 mil seguidores. Isso. Garanto que no outro dia tu vai estar internada lá. Porque uma que tu não vai saber lidar, tu não tem equipe, tu não tem estrutura pra fazer isso, não tem estrutura psicológica. Então, as pessoas querem um sucesso, mas é algo que é uma construção, né? É uma construção. E se não fosse uma construção, a pessoa não ia saber lidar. Por isso que às vezes esses influencers que surgem do nada, com milhões de seguidores, enfim, não tem saúde emocional pra aguentar isso. Aquela questão do viralizar. Exato. Lembrem o perigoso, Luva, né? o É, Luva eu de tava Pedreiro? vendo ele. Coitado. Né? Ele estourou muito, não teve saúde mental pra aguentar aquilo e ele acabou tendo que se afastar. Aconteceu um Nem monte se a de pessoa coisa, acha né? que ela tem o domínio da tua vida, né? Que ela pode decidir, assim, o que tu vai fazer ou não. Exato, e não, é uma pessoa ainda, né? Tudo bem, né? Não sou extremamente famosa, né? Mas eu fico imaginando as pessoas que são mais, né? É muito difícil, assim. Às vezes tu para e pensa, realmente vale a pena eu abrir minha vida desse jeito? Já me questionei. Não passou um questionamento, mas Ó, Eu às prefiro vezes, chorar, né? né? Chorar no banho. Paris, choro lá, e é isso. É isso. Até falando em banho, né? A gente vê bem isso, né? Que assim, tem coisas que tu posta até no banho, né? A questão ali da tua espuma, né? Até aproveitando o gancho, né? A nossa, sabendo, né? A nossa patrocinadora, sabendo que tu ia estar aí, que vê que tu posta até no banho, Sim. a gente queria falar pra vocês que a Chame Gás Aquecedores, ela pode te ajudar a ter esse banho de dona que merece, né? Vocês querem esse banho que nem a Hila ali, com sua espuma, um banho de milhões? A Chame Gás Aquecedores, eles trabalham com toda essa linha de aquecedores a gás, eles também têm chaminés, toda a parte de serviço hidráulico. E para ter aquele banho de hotel, vocês sabem que tem que ter o aquecedor a gás ali. Então a Chame Gás trabalha com toda essa parte, né? Desde a venda do equipamento, manutenção, eles também trabalham ali com toda a instalação. Então toda dona merece, né? Depois vocês compram a espuma da Hila e fazem esse banho de milhões. Junto com a Chameguete. Adorei. Gostaram desse mexer? Foi bom, né? Vamos lá, então. Mais perguntas aqui sobre a dona Hila Hussein, mulher famosa. Hila, eu vi que tu postou esses dias, tava até falando, né, que agora surgiram vários convites, temos muitas novidades por aí. Primeira mão. Primeira mão, né? A gente não tá pra brincadeira, queremos saber aí o que temos pro futuro de Hila Hussein. Então, nesses últimos dias muitas coisas aconteceram, né? Para minha área profissional mesmo, como biomédica mesmo, então isso era uma coisa que eu esperava muito que começasse a vir a acontecer, porque faz 2 anos, né, que eu sou formada. Então era uma coisa que eu esperava por isso e sonhava, né, em ser reconhecida. E eu sou muito autêntica, meio menina, moleca, né? Então às vezes a gente fica com medo de não estar nos padrões, né? Que, por exemplo, às vezes biomédica é muito posturada, enfim, né? Tem aquela coisa assim de clínica. E eu sou um pouquinho diferente, né? Sou mais acolhedora, enfim. E comecei a receber convites, né? Primeiro recebi convite para dar aula em São Paulo, no Instituto da Gabriela Silveira, que é um instituto gigante. Exato, ela é uma biomédica, uma das primeiras do Brasil, né? E o instituto dela também é um dos primeiros que surgiu, então vai ser um curso muito legal. E, tipo, em São Paulo é outra coisa, é diferente de tu abrir o próprio curso, né? Tu representar um instituto grande. E também fui convidada para fazer um curso em Milão, né, na Itália, e também em Zurique, na Suíça. Agora em maio eu vou. É uma especialização de 1 semana. E eu nem falei isso ainda, falando aqui em primeira mão. É com a profissional que ela é cirurgia plástica, uma das melhores cirurgias plásticas do Brasil, que ela se chama Patrícia Leite. E ela é extremamente famosa a nível Brasil, mundo. E ela é uma das que vai ministrar o curso, né? O curso é só para convidados. Então, vai ser sensacional. É de harmonização facial? Sim, né? 100% na parte de harmonização, intercorrências,
enfim, tudo que a gente precisa saber, né? E atualizações que a gente precisa Novas ter. técnicas. Estudar, a gente estuda todos os dias, né? A gente, como tá trabalhando nessa parte da estética, tem que estudar muito, né? Ainda mais quando é invasivo, então tem que estar o tempo todo em constante atualização. Então eu estudo muito, né? Então, curso nunca é demais, então essa especialização vai ser bem legal. E tem também algumas outras palestras que eu vou dar esse ano, e aí vou... Teremos mais podcasts contando. também, né? Nos contou. Com certeza. Vocês foram as primeiras, Exato. olhem por esse lado, né? Perfeito. Parabéns. Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast, né? Teremos as nossas clássicas perguntas bate e volta, que essa é, ó, pá, responde já vai na lata. Mas antes, né, nós temos presentes para nossa convidada. Primeiramente, vamos mostrar, né, que nós também ganhamos presentes de Hila Beauty. Contem um pouquinho para nós dos seus Esse produtinhos. aqui, vira ele que tá viradinho. Isso, é a frente. Essa aí é a Soft Skin. É o nosso mousse de limpeza e hidratação. Tira toda a maquiagem, tem até uma escovinha pra te poder massagear Essa embalagem aqui, o gente. rosto. É maravilhosa. E a outra é a Fresh Water, que é um dos primeiros hidratantes ali. Ó, ela tem escovinha ali pra te poder lavar o rosto. E o outro é a Fresh Water, que é um dos primeiros hidratantes líquidos do mercado, né? Então ele é um hidratante literalmente líquido. Essa aqui Que é pra pra- praia, né? Eu vejo que a galera postou muito no verão. Pra usar antes da maquiagem, depois, enfim. Ele é super bom. E tem um cheirinho maravilhoso. Gosto muito, assim, pra restaurar a maquiagem também. Ele é muito bom. Babado. Presentinho pra você. Bora lá, Rafa, então. Pega aí o nosso primeiro presente. Acho que o do show ali, né? E esse presente é da nossa patrocinadora, da FA Colchões. Obrigada! É um travesseiro de cachemir, Ai, tá, querida? Amei! E ela fez a Empresária Bruna, merece dormir né? super bem. A FA Colchões é o conforto, né, que toda dona merece. E muito legal, eles têm loja no Barra Shopping, que é lá onde tu atende. Eles têm também no Iguatemi, Parque Shopping Canoas. E tem uma loja física na Carlos Barbosa. Dá pra encontrar todos os produtos da FA Colchões no site deles. E também lá no Instagram. Então é o conforto que toda dona merece. E a Bruna, que é proprietária lá da FA Colchões, ela fez uma cartinha pra Ri, que ela te acompanha, sabe que tu gosta, tá ali dentro do... Ali atrás, acho que tá dentro da caixinha. Ai, não, tô louca, tá ali, ó. Ali? Botei ali. Ele tinha separado. Tem uma cartinha Adoro também, cartinhas com todo da Bruna. carinho. Outro presente de uma patrocinadora nossa é da Carla Manzini. Ela te mandou, né? Ela tem uma marca de semijoias própria. E também a Boutique Manzini, com muitos looks pra vocês escolherem. Tem look boss, look comf. As lojas dela ficam no Faxina Center e em Viamão, tá? E também, que é uma super dica nossa, a marca dela de semijoias tem... vocês podem empreender, né? Ela tem uma revenda. Então vocês podem ali adquirir uma nova renda. Virar uma dona. Lembrando, né, o que a Ri contou, de nunca ser conformada com a realidade, né? Então, Eu buscar vendi novas. muito semijoia, paguei minha faculdade inteira com semijoia. Então, assim, ó, vale muito a pena. Vale a pena. Sigam a Carla, vai ter aqui no nosso arroba, na descrição do vídeo também. E temos nossos presentinhos das nossas marcas. RB Skin. Eita, amei! Temos presente aqui da firma. Eu sou proprietária dos estúdios de Muay Thai, Leandro Bang, e Bang Fitness Club, que é um estúdio de funcional. Eu vi que tu faz, né, aulas Sim. em casa, então eu te trouxe uma bandagem personalizada nossa pra te treinar. Temos cheirinhos pro carro, pra tuas caminhonetes meninas. E temos topzinho da firma também pra te treinar. Gente, Então, amei. temos Obrigada por Presentinhos quanto pra vocês. Tem bastante E a gente coisa. não economiza nos mimos. Nossa, amei. E aproveitando aqui que tá na tela da The Gust House, que eu acabei não falando, a Márcia, ela trabalha em Picada Café, Novo Hamburgo, Gramado e Nova Petrópolis. Então também tem o arroba dela aí, vocês podem estar fazendo as encomendas de bolos. A Ri já aprovou aí o café da Márcia. Maravilhoso, ela é Aprovadíssimo. maravilhosa. Muito bom. Extrema Todos os qualidade. nossos patrocinadores estarão na descrição. Vocês já sabem que agora tem a dona do mês. Então, assim, ó, sigam, engajem muito, né? Já deixem o like aqui, se inscrevam no nosso canal. E bora de pergunta bate-volta? Pra Vamos finalizar. lá. Hila, considera que já alcançou o sucesso? Onde que tu quer chegar? Ah, muito longe. Muito, muito longe. É só o início, com certeza. Ainda não alcançou, então, o sucesso? Não, eu acho que eu alcancei o sucesso, tá? Mas eu acho que eu sempre quero mais. Quando eu chego, é aquilo, tu dobra a meta, né? E vai mais longe. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer e acontecer. Tem um objetivo final, assim, que tu já vislumbra? Ou Não. quando chegar lá vai ter outro? Não tenho, sendo muito sincera com vocês. Eu não enxergo, assim, um limite, sendo muito sincera. Esse é o limite, verdade. Amém. E qual seria o teu propósito?
Eu tenho o propósito de mudar a vida das pessoas e ajudar as pessoas a se enxergarem, tá? E se enxergarem melhor e se enxergarem o que elas realmente são. E isso a estética ajuda muito, né? E também a parte da marca de conseguir fazer com que elas se cuidem, que elas tenham mais autocuidado, né? Eu sempre digo, às vezes não adianta você comprar uma coisa para tua casa, uma coisa para os teus filhos, enfim, e você esquecer de você. Então eu notei que muito assim da minha marca fez as pessoas de Hilla Beauty e também os procedimentos estéticos fizeram as pessoas se olharem e gostarem de si mesmo, e voltarem a gostar de si mesmo, e voltarem a se cuidar. Porque não adianta, gente, no final é a gente e a gente. A gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho, e a gente tem que se amar e amar a gente, cuidar da gente. Às vezes a gente esquece um pouquinho de cuidar de nós mesmos, e eu enxergo que o meu propósito é fazer as pessoas se cuidarem e se amarem para a parte estética delas mesmo, que é muito importante. O externo ali é o que tu tá, né? Óbvio que tem que cuidar de dentro, com né? certeza, Mas o externo... a gente tem feedbacks muito legais ali, né? Sobre a questão de como mudou a pele usando os cosméticos. De mudar a vida, assim, de mudar a autoestima, de mudar a forma de O enxergar. skincare, ele é terapêutico. Demais! Esse momento, né? De autocuidado. Que depois que tu pega ali a É um rotina, momento meu total, Deus, é um momento que muito tu tá te amando ali, te cuidando, é um momento teu que, gente, é em mim, tô me cuidando, me amando, fazendo em mim. Então é uma coisa que muito do meu propósito é fazer as pessoas se cuidarem e se amarem. Top. 3 pilares principais para o sucesso no empreendedorismo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma estrutura mental, né? Uma saúde mental. Isso é muito importante, senão a gente não aguenta, né? A gente não pode dar o passo maior que o pé, né? Maior que a perna. Então, você tem que cuidar muito onde você está indo, né? Claro, sem aquela coisa de, não vou, enfim. Não, mas você tem que cuidar onde está indo. E ter coragem, né? Você tem que ter coragem de mudar, tem que ter coragem de ter atitude, tem que ter coragem de fazer as coisas para elas acontecerem. Não adianta ficar esperando cair do céu, igual eu falei antes, né? Então, a gente tem que ter a coragem de ir para frente, mas cuidando onde está pisando. Não dar um passo maior do que a perna, né? Acredito que isso ajude muito. Então, para finalizar, uma dica para quem está começando no empreendedorismo. Não desistir, né? Eu acho que é uma das que as pessoas sempre falam, né? Que a gente não deve desistir. E realmente parece clichê, mas não desistir. Não se comparar tanto. Eu acredito que a gente tem essa mania de se comparar, mas o teu caminho vai ser totalmente diferente do caminho do outro. Então, cada um tem o seu tempo, E a gente não sabe o caminho do outro, de fato, né? Como Exato, exato. Quando vê, foi extremamente esburacado, tu pensa que foi uma linha reta, né? Não, sobe e desce, não pode desistir. Inovar muito, né? Sair fora da caixa. Acho que a gente tem que sair fora da caixa, não seguir numa mesma constante, seguir o que os outros estão fazendo, não. Inova, sai da caixa, pensa fora disso, né? Eu acho que a gente tem que buscar muito na nossa cabeça o que faz sentido pra gente. Porque se você seguir fazendo uma coisa que não faça sentido pra você, lá na frente você não vai conseguir sustentar. Entendeu? mais do mesmo, né? Exato. Daí fica assim, aquela coisa tô indo trabalhar infeliz, tô indo trabalhar triste. Eu entendo que, às vezes, a gente tem que fazer isso pra conseguir chegar onde a gente quer, né? Mas a gente não pode esquecer do que a gente realmente vai ficar gosta. o resto da vida ali, né? Exato. Nesse processo. Exatamente. E não se importar tanto com a opinião dos outros, né? Eu sei que é muito fácil falar, né? Mas a gente tem que dar uma anulada, assim, e botar a cabeça lá no alto. E também essa questão de tu não te importar com os outros é quando tu tem o teu propósito muito firme, né? Exatamente. Então, tá tudo alinhado aí, Exato. tu vem falando. E também, não precisa você saber o seu propósito já de início. Exatamente. Né? O propósito Você vem depois, conforme tu vai sentindo Exato. e identificando. Exato, Né? você descobre o teu propósito na tua caminhada, né? O propósito, ele vai surgir, ele vai aparecer e é isso. Maravilhosa. Ri, muito Eu Estamos que muito agradeço. felizes, de verdade, por essa troca. Tenho certeza que muitas pessoas, né, esperavam por esse momento de se sentir um pouquinho mais perto de ti, né? Muito sucesso, que já é um sucesso, essa mulher incrível. A gente veio com vamos encostar um pouco nela pra ver. Maravilhosa. Ri, esse espaço é teu agora. Pode falar e agradecer, vender teu peixe, né? Como tu falou, vende bem, vai lá. Então, gente, primeiro quero agradecer vocês são maravilhosas, conduzem muito bem, né? Parabéns, Obrigada. Inclusive. Obrigada pelo convite, amei estar aqui, amei dividir um pouquinho. O tempo é curto, né? Eu, por mim, falaria horas, eu falo muito. Nossa, Então, eu sempre gosto de ajudar e falar, então quero agradecer.
Também quem não me conhece, né, começar a me seguir lá, eu mostro um pouco do meu dia a dia, da minha marca também, que tem esse propósito de mudar um pouco a vida das pessoas e fazer elas se gostarem cada vez mais, né? E a vida é sobre isso, né? A gente fazer com que as outras pessoas evoluam, fazer com que as outras pessoas vão pra frente, ajudar as outras pessoas, porque a vida nada mais é do que a gente evoluir e a outra pessoa que tá com a gente evoluir também, né? Todo mundo ir juntos a caminho de uma evolução, tá bem? Top demais. Galera, muito obrigada por terem nos assistido. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir aí, fazer o engajamento lá na Dona do Mês, né? Pra ter a tua marca aqui no nosso telão. Muito obrigada, esperamos vocês no próximo episódio. E até a é isso, próxima. valeu! Obrigada!